Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? Simplesmente o melhor programa sobre política da TV brasileira. Isso baseado em dados estatísticos do Rafael e do Elias, o nosso fião, que nos disseram que realmente somos o melhor programa da TV brasileira. E hoje trouxe convidados para poder questionar ou simplesmente validar esse dado importantíssimo de pesquisa que eu fiz aqui mesmo com o nosso pessoal, porque eles são da área da pesquisa. Exatamente. Esse ano temos eleições e todo ano onde há eleições, há pesquisa, há gente questionando pesquisa, duvidando de pesquisa, concordando com pesquisa. E é fundamental, tanto para quem vai votar e gosta de ter uma mensuração se o candidato A ou o candidato B tem mais potencial ou não, quanto para quem está lá fazendo a campanha, direcionando as ações, criando comunicação. E é pra gente, né? Você sabe, eu trabalho com comunicação política, é muito importante saber como direcionar a nossa campanha. Então, é a partir das pesquisas que nós fazemos isso. E aí hoje nós vamos falar sobre pesquisa quali, pesquisa quanti, os rolos que dizem que existem ali no meio das pesquisas, mas com pessoas que estão atuando com essa seara, essa técnica, essa ciência há muito tempo e podem, melhor que eu, nos informar sobre o processo. Meus convidados hoje... Gente, olha só o nepotismo que começa aqui. São donos e proprietários de um instituto de pesquisa. Um, inclusive, já trabalhou comigo já numa campanha no Pará. E, ó, o homem acertou em cima. Foi bom? Não foi porque eu perdi a campanha, mas foi em cima. Que é o Tiller Belotti e o seu filho, o seu pupilo, Tiller Belotti Júnior, que está agora auxiliando o pai no processo. Senhores, sejam bem-vindos e muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Marinho, né, a sua gentileza de estar convidando a gente para a gente esclarecer, né, principalmente um assunto desse, que é pesquisa, que hoje assim, as pessoas têm pouco conhecimento sobre a pesquisa mesmo, né? Eles acham hoje que uma enquete é pesquisa, eles acham hoje que um levantamento de um certo grupo é uma pesquisa, e não é, né? É apenas uma enquete, tem uma diferença muito grande. Pesquisa por telefone, pesquisa pessoalmente, pesquisa por site. Então, isso tudo tem as suas variações, né? Os seus métodos, as suas diferenças. Aí nós vamos esclarecer isso aqui. Maravilha. É muito bom ter dado a oportunidade para a gente esclarecer esses problemas que acontecem aí com essas lendas urbanas de pesquisa. Lenda urbana é o que mais tem, né, Júnior? De pesquisa principalmente, viu? O pessoal Pois é. fala cada coisa aí que é chocante ouvir. Não, então vamos começar já pelo que você trouxe, Tiller. A galera às vezes está lá assim, não, é porque eu vi uma pesquisa no Facebook. Aquilo não é pesquisa, né? Qual que é a diferença, então, de enquete, pesquisa presencial, pesquisa por telefone? Como é que funciona aí essas diferenciações para que o cidadão não incorra no erro, né? Porque senão, às vezes, ele pensa assim, ah, não, eu vi lá no Facebook que o candidato A tá ganhando, mas é só naquele Facebook que, inclusive, é do candidato A. É tipo se eu fosse da minha casa, perguntasse pra minha mãe, eu sou o filho mais bonito? Ele ia falar assim, uai, claro que você é, né? Eu tenho 3 irmãos, tá? Então, assim, não ia funcionar bem a relação. Não, eu até agradeço também para você me dar essa oportunidade de esclarecer isso, porque isso é uma coisa que acontece demais, né? Inclusive, na campanha passada de presidente, eu não sei se vocês prestaram atenção, isso é até assunto delicado de falar hoje sobre presidente, porque o que acontece? Todo mundo que é de esquerda, o Lula pode fazer o que for de ruim, que ele é bom. E tudo, e quem é de direita, bolsonarista, tudo que o Bolsonaro fez para eles foi bom, ele foi caçado, foi pesquisa, ele não fez nada de ruim. O Lula é o alecrim dourado e o Bolsonaro é o alecrim dourado do outro lado, né? Aí você ia no site deles, gente, eu fui aqui no Instagram, aqui, o Bolsonaro está ganhando com 70% em todos os estados do Brasil. Aí você ia num site de esquerda, era a mesma coisa, o Lula está ganhando no primeiro turno com 90%, né? Então, o que acontece? Quando você vai num grupo de Facebook, de Instagram, geralmente quem segue as pessoas e quem está acompanhando é a pessoa 90% do mesmo segmento, né? Por exemplo, é bolsonarista. Se a pessoa é cristã, né? É uma pessoa cristã, é uma pessoa de família, é uma pessoa quem não é de esquerda não é de família, é uma pessoa que é mais tradicional, uma pessoa mais tradicional, evangélico. Então, a grande maioria desse pessoal é o pessoal que vota no Bolsonaro, o pessoal mais jovem, o pessoal que hoje em dia assim, tá mais ligada nesse negócio de como é que você pode dizer, de
Em pautas de mais igualdade, sociais, essas pautas pautas mais sociais, múltiplas. mais múltiplas assim, é o pessoal de esquerda. Então, assim, eu respeito a ambos, mas eles têm que entender que eles estão dentro da bolha deles. Então, isso é uma enquete. Agora, o que é uma pesquisa? Qual a diferença que tem? Uma pesquisa, você pega dados do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado ou da sua cidade, você tem que estar, são 52% feminino e 48% masculino. Então, você tem que ouvir 52% de mulher e 48% masculino. Nessa cidade, esse eleitorado de pessoal de 16 a 25 anos são 6%. De 26 a 34 é tantos por cento. Você tem que seguir rigorosamente. Né? Você tem que fazer por escolaridade. Ensino médio é 60%, superior é 13%. Né? Fundamental é 10%. Então, você tem que seguir. Então, é uma coisa científica. Aquele é um dado que você tem dentro da matemática, da estatística, que se a eleição for naquele dia, o resultado é aquele. Já a enquete não. A enquete acontece dependendo do direcionamento que aquele site ou aquele Facebook ou aquele Instagram vai dar aquilo. Então, quer dizer que para fazer uma pesquisa, Júnior, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter matemática, eu tenho que ter estatística para que eu possa, de fato, entrevistar o quantitativo certo de pessoas que representem cada segmento. Não é na tora, não. É igual, uma coisa interessante, né? Uma pesquisa em Goiânia, com 600 entrevistas, você já consegue uma margem de erro baixíssima, em torno de 4%. Então, você não pegou uma cidade de 1 milhão de eleitores e diminuiu para 600 entrevistados, e você consegue acertar com 4% de margem de erro. Por quê? Porque você coloca critérios de estratificação, que é isso, você pegar tantos por cento de homem, tantos de mulher. Agora, o seguinte, o que diz a regra, né? A regra matematicamente, estatisticamente falando. Quanto mais critérios você usar, melhor. Mas quantos critérios são necessários para atingir aquela margem de erro? Isso não é algo preto no branco. É testado, né? E a gente usa os métodos que as pessoas usam há muitos anos, que a gente vai desenvolvendo, e com os dados do TSE, do TRS, que ele é muito preciso. Depois do recadastramento biométrico, ficou muito preciso os dados de eleitorado, né? E por região, por zonas eleitorais, né, a gente tem os dados muito precisos. Então, a gente usa sexo, idade, escolaridade e renda para dividir isso e ter esses critérios. Agora, uma enquete, mesmo que você faça ela em um ambiente fora de uma bolha, né, algum influenciador que consiga abranger mais gente, que seja super famoso, assim, ainda vai ter o problema de que ele não está ouvindo 100% das pessoas. Se ele não ouve 100% das pessoas e você não tem um critério para falar, não, tem que ter 5 analfabetos respondendo aqui. Quantos analfabetos vão estar respondendo aquela pesquisa? A gente não sabe, nem pergunta, é só uma pergunta, geralmente. Então, esse é o problema, a gente não tem como saber, o resultado é totalmente dispensável. A margem de erro pode ser 10%, pode ser 30%, 50%, a gente nunca vai saber. O caso da enquete, eu acho bacana deixar isso claro, é porque assim, você está lá no seu Instagram, no seu Facebook, com pessoas que normalmente têm alguma relação contigo, porque concordam com o que você fala, gostam do que você fala, são seus familiares. Então, perguntar para essa galera solto é você não ter a menor noção estatística de que se de fato você contempla o grupo social ao qual você quer saber, né? Tipo assim, vou pesquisar lá em Mozarlândia, vou pesquisar em Curitiba. Já é totalmente diferente. Pensa no meu Instagram e no Instagram, sei lá, do Gustavo Lima, cara. Não dá pra você levar isso a sério enquanto dado científico, né? Não, exatamente. Eu costumo falar assim, uma enquete e nada é a mesma coisa. Se você tirar aqui agora da sua cabeça e falar, é a mesma coisa que você fazer uma enquete. O resultado é coisa de torcida, então. É totalmente inútil. É igual assim, muita gente pede pra gente quando a cidade é grande. Eu quero que você faça por região pra mim. Região. Cara, você não tem dado por região. Até a própria Goiânia. Você fala assim, Tiller, faz região sul pra mim. Se eu te perguntar, o Parque Ateneu, ele é região sul. Você acha que o Parque Ateneu é região sul de Goiânia? Cara, o Parque Ateneu não, ele é mais pra dentro, lá o sul seria mais só da Aparecida ali, não? Não, o sul aqui, nós estamos no sul de Goiânia, começa aqui, né, e vai indo pra lá, pra região do Parque Ateneu. Só que lá na região do Parque Ateneu, em Goiânia, se você ver na prova de Goiânia, é região leste.
que é a mesma região do Novo Mundo, quer dizer. Caraca. Que é a mesma... Então você não pode, você não sabe o que é região, você não tem dado, ó, tem tantos eleitorados nessa região. Então você tem que fazer por zona. Tem que ser por zona Entendeu? eleitoral, que é o Goiânia único já dado não- confiável que Em existe. Goiânia a gente já não faz por região há muito tempo. Tem gente que quer, eu quero por região. Não, então eu posso lá fazer 600 entrevistas naquela região para você. Aí sim, aí você tem o resultado daquela região, Que é uma né? pesquisa na região, É uma não uma pesquisa de pesquisa em região. Goiânia. Tá, agora vocês me trouxeram um elemento que eu preciso falar aqui. Quem tá nos assistindo vai entender isso. Tá, se o cara encomenda uma pesquisa, certo? E ele quer uma pesquisa baseada de fato na técnica, na estatística, que tem o mínimo de erro possível, de margem de erro, é uma situação. Agora, tem aquele cidadão que fala, não, pesquisa ali pra mim que vai me favorecer, porque se eu escolho um setor pra pesquisar, eu escolho o setor onde eu sou bom. Isso vai me dar, de fato, elementos científicos para tocar o meu projeto ou é só uma confirmação do que eu já penso? Porque tem gente que faz isso, né? O cara quer uma pesquisa para confirmar o que ele acha que é verdade. Inclusive- E se der diferente, ele duvida da pesquisa. duvida. Inclusive, tem candidatos que pedem para fazer pesquisa e a própria enunciado das questões já induz a uma resposta, né? E quando acontece isso, eu sempre troco o enunciado e sugiro alteração. Para os clientes, quando eles pedem esse tipo de coisa, eu falo, ó, não pode fazer isso aqui, porque você vai enganar você mesmo. Você está pagando uma pesquisa e o resultado é inútil. E você não vai divulgar essa pesquisa, porque a gente não divulga quando tem... Se o cara insistir para fazer assim, a gente não divulga, a gente não registra pesquisa assim. As pesquisas registradas têm que ser bem isentas. Então, se a pessoa quiser uma pesquisa interna e colocar isso, a gente fala para o cliente, fala, cara, isso aqui é inútil, você está perdendo dinheiro, porque vai criar uma coisa totalmente tendenciosa, vai pagar para fazer uma pesquisa que vai dar um resultado que você... Não, ele não quer uma informação dele, ele quer uma exato. peça propagandística. Só. Isso, e ele igual vai você fazer falou propaganda na sua interna pergunta, ainda, Carote, não é nem para o público. Aqui em Goiânia eu quero, por exemplo, vamos supor que no tempo do Íris, o Íris ele era muito bom na região noroeste. Se você chegar na região noroeste, quando você fazer, você chegar lá, você tem que fazer 30% da região noroeste. Se você fizer 60% da região noroeste, o Íris ganha com 70%. Quer dizer, é uma mentira, é um dado que não Não é condiz, de entendeu? cidade, Você vai aqui. Qual que é o maior problema que tem em Goiânia? Se você fizer aqui só na região sul, aqui, Jardim América, Bueno, Marista, Oeste, o maior problema é segurança e trânsito. Né? Se você fizer lá na região noroeste, o que é? É asfalto, é posto de saúde. Então, cada região tem o seu problema. Então, você tem que fazer proporcional à zona eleitoral dela, porque aí você vai ter o dado exato. E outra coisa, Tila, eu quero que você me dê o resultado por região também. Por exemplo, tem cidade que é tão pequena, o cara quer dividir em 10 regiões. Aí você vai fazer lá 500 pesquisas na cidade, tem região que você faz 50. Aí você vai dar o resultado da região com 50 entrevistas, sua margem de erro vai para 70%, 80%. É uma coisa que não funciona, entendeu, Marinho? É uma coisa que eles querem, mas que eu sei que não funciona. Às vezes eu até perco aquilo e falo, cara, não tem condição de eu fazer assim. Dá só para ter uma noção mesmo. Porque O cara, não, mas a esse magia instituto fica aqui grande. me deu aqui, ó. Nesse aqui, o cara me deu por bairro. Até que esse cara é zeloso, me deu por bairro. Eu peguei a pesquisa do cara para olhar por bairro. Tinha um bairro que ele fez 2 entrevistas. O cara tinha 100% dos votos. Eu falei, aqui, ó, você tem 100% dos votos aqui nesse bairro, não tem? Tem. Mas o cara entrevistou duas pessoas, cara. Não é amostra. Ele olhou. Ele falou, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu falei, pois é, 2 pessoas, não é? Então, se 2 pessoas falavam que não votavam você já tem nenhum voto, você tinha que ser 0 eleitor lá naquela região. Aí, de tanto meu pai falar isso, hoje eles fazem a mesma coisa, só que eles tiram o número de resposta, deixa só a porcentagem. Porque eu falei isso pra todo mundo, isso eu ponho a porcentagem. O cara não sabe quantas entrevistas fizeram lá. Porque eu falei, gente, isso aqui... Eu bato muito nisso, sabe, Marinho? Porque eu acho assim, você tá enganando o seu cliente, cara. Às vezes o cliente quer uma coisa, ele não sabe que aquilo não vai funcionar. É a mesma coisa, o cara chegar, Tila, eu quero que você faz... Eu quero contratar pra você fazer a pesquisa da minha cidade, mas eu quero que você faz mais aqui. Eu falo pra ele, eu não vou fazer, cara. Eu não vou fazer, porque eu não tô te dando nada aí. Você não precisa pagar para mim, não. Paga para qualquer instituto que faz para você, que vai cobrar mais barato que eu. Não faço. Porque ele pode mostrar aquela pesquisa minha, sei lá, para quem que ele vai mostrar. Poxa, o diagnóstico fazendo isso aqui, né? Você Pois entendeu é, como isso é um ponto que eu quero esmiuçar um pouco mais, porque, de fato, quem contrata uma pesquisa tem que ter essa ciência. Para que eu quero essa pesquisa? É, de fato, para me balizar, para me orientar, para pegar uma informação ou é para confirmar o que eu penso? Porque se eu tendenciar a amostra, como o Júnior falou, ou se eu tentar pedir em algum lugar onde eu sei que eu sou mais forte, eu não estou interessado na informação. Eu estou interessado na confirmação. Exatamente. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco, após o intervalo. Jogo rápido aqui na PUC TV. E no YouTube, já sabe, é VaptVupt. A gente já volta. Olá, pessoas. Estamos de volta com o Tá Fazendo o Que dessa semana. Hoje falando sobre pesquisa.
Pesquisa na perspectiva política e eleitoral. Uma ferramenta extremamente séria e importante, tanto para quem vai fazer campanha, quanto para quem está na gestão pública, né? Se eu sou um prefeito, se eu sou um governador, um presidente, eu tenho que entender qual que é a principal demanda, o que o povo concorda, discorda, até para poder elaborar ações e políticas que vão ao encontro dessas demandas. No primeiro bloco, a gente falou muito aqui sobre a questão dos direcionamentos ou tentativas de direcionamentos dos contratantes. Infelizmente, tem uma galera que pede pesquisa para tentar confirmar o que acha. E se não vier parecido, duvida da pesquisa, duvida do instituto, fala que foi roubado, que foi não sei o quê. E aí, Júnior, você falou no primeiro bloco sobre as lendas urbanas das pesquisas, né? Eu trabalhei com o Tiller já numa situação no Pará, fiz uma campanha lá, e ali, na ocasião, ele me trouxe um resultado de pesquisa que eu quase chorei, mas que era coerente, né, com o que foi o resultado. Então, assim, a gente podia ter feito uma ação para reverter, mas a galera achou por bem não acreditar na pesquisa e achar que tinha manipulado e o caramba. Como é que funciona isso? Como é que essas lendas urbanas que vocês enfrentam hoje ao tentar aplicar um método, aplicar uma ciência, e aí, de repente, o cara fala assim, não concordo. Baseado no quê? Baseado no baseado. Tem uma coisa que acontece muito, que é político que ganha pesquisa, né? Alguém quer convencer ele de alguma coisa, vai lá e dá uma pesquisa para ele. Aí o político não contratou aquela pesquisa, ele ganhou e deu um resultado X, e aí ele age de acordo com aquele resultado. Aí ele vai contratar uma pesquisa nossa, e aí dá um resultado totalmente diferente. E aí muitas vezes ele fala, mas por que deu diferente? A gente fala, a gente não sabe, você contratou, a nossa é essa. Mas tem uma outra assim, essa a gente fala, você ganhou uma pesquisa, ou você que pagou, ganhei. A gente fala, então tá aí, a pessoa que deu essa pesquisa, ela tinha alguma intenção com isso, não tem nada a ver com a gente. Né? Mas assim, a pesquisa ultimamente, desde do que a internet popularizou mais, né, tá com problema de imagem, né? Principalmente porque as pessoas elas têm a memória curta, elas costumam dizer que as pesquisas ficam erradas, só que as pessoas esquecem que no final da eleição as pesquisas acertam. Inclusive os maiores institutos aí, o Datafolha e hoje não é mais Ibope, né, IPEC, acerta as pesquisas. Se você for olhar na última semana, antes da eleição, todos acertam. Mas não dá para afirmar que antes eles manipulavam, né? Porque tem essas lendas, manipulou, o Datafolha é lulista, não sei o quê, tem essas coisas. Eu, particularmente, eu não acredito nisso, mas isso é opinião, né? Mas o que a gente sabe é que as últimas pesquisas sempre acertam, né? Que são mais fáceis de acertar, óbvio, tá mais próximo da eleição. E isso é uma coisa que esses institutos grandes serem descredibilizados prejudica a gente também, porque as pessoas, os próprios políticos, eles perdem um pouco da fé na pesquisa e afeta o nosso trabalho aqui, que a gente faz o trabalho sério, tenta usar o máximo de critérios possíveis, com o máximo de dados possíveis, que só é possível usar dados de eleitorado, os dados que o TSE disponibiliza, porque quem vota é quem é eleitor, né? Quem não é eleitor não precisa ser ouvido. E aí quem fornece dados de quem não é eleitor é só o IBGE, que faz um censo a cada 10 anos, o resto dos dados são aproximados. Já o TSE, os dados são atualizados mensalmente. Todo mês a gente tem atualização de dados. Uma coisa que eu acho muito bacana do pessoal que está nos assistindo entender gente, pesquisa é tipo uma foto, certo? Naquele momento, aquela informação que o cidadão te deu, ela tem uma certa validação. Passou aquele momento, se eu fizer outra pesquisa, o mesmo cidadão pode dar uma outra resposta. Por quê? Você não muda de opinião? De repente você começa lá o período eleitoral achando que você vai votar no Zé. Aí no meio do caminho você descobre que o Zé é malandro. Você não vai votar no Zé. Se eu fizer outra pesquisa, você vai votar na Joana. Então, é importante a gente falar isso, né? Porque às vezes o pessoal acha assim, porque o Instituto errou. Mas você pega uma pesquisa no início do processo, aí vem a campanha eleitoral, pautorando, comunicação, material, os escândalos que às estouram. Às vezes tá muito acirrado também, tá dentro da margem de erro a diferença. Exatamente. E o pessoal fala assim, mas todo mundo errou. Não errou. É porque fora do período eleitoral, você tem uma lembrança, você tem um recall, que a gente chama. No período eleitoral, muita coisa acontece.
Não? Vai me dizer que você nunca mudou de opinião. Ah, eu ia votar no João, mas eu descobri que o João roubou. Isso acontece muito em senador, porque as pessoas elas não costumam dar muita importância para senador. Exato, Apesar tem isso de ser também, um né, cargo Júlio? extremamente importante, as pessoas não costumam dar muita importância. Elas decidem votar Deixa no o voto senador. por último pra decidir. No último Eu não caso, sei, aconteceu eu não- com o Wilder agora. Eu não sei se você lembra, né? A gente fez a pesquisa faltando 3 dias para a eleição de senador. Estava um candidato em primeiro com 25, um em segundo com 24 e o Wilder estava em terceiro com 22. Só que tinha 63% indeciso. E no dia da votação, desses 63, resolveu colher o Wilder, né? E aí o Wilder Então, teve uma margem boa. Não foi que a gente errou, é que o pessoal não olha, 63% indeciso. Então, como estava acirrado, né? O primeiro pro Wilder estava 3%. Não, aí 4%, você né? me dá a oportunidade de fazer uma pergunta importante, porque tem gente que pensa, então vou fazer uma pesquisa para vereador. É fácil fazer pesquisa para vereador? Nossa, muito. Porque assim, vereador tem 300 candidatos, mas o cara vai saber, bicho, no E meio a daquilo pessoa vota tudo. em senador, em senador não, em vereador, e não lembra em quem votou. Mas isso Exato. acontece com deputado e Mas senador a eleição também. mais difícil que existe hoje, Marinho, é a eleição do vereador, porque é o voto pessoal da pessoa. Então, assim, como é que funciona uma pesquisa para vereador? Eu vou até fazer uma agora, por coincidência, agora nós vamos fazer uma de vereador. O que acontece? O vereador, quando a maioria das eleições para vereador é mais regionalizado. Então, você tem que saber se você está forte dentro da sua região, né? Então, assim, você tem que saber, por exemplo, pelo seu potencial por exemplo, os seus números lá que você tiver na pesquisa, você vai saber, pô, isso aqui corresponde a 2 mil votos, 3 mil, 4 mil votos. Então, dá para você ter uma noção e trabalhar. Aí, fora você vai fazendo o possível fora e vai trabalhando ali para te dar aquela base. Uhum. É porque eu acho Entendeu? interessante, às vezes o cara lança. Os jornais acham bom pesquisa, né? Porque vende jornal. Dá clique pra caramba. Ah, vou lançar uma pesquisa aqui e tal, do município, do bairro, do vereador, do prefeito. Mas, a hora que você vai hoje estratificar aqui, você fala assim, cara, mas peraí. Pra prefeito, fora da eleição, você tem intenção de voto? Ou recall, que é só uma lembrança? O cara tá nem pensando em eleição, tá pensando no Big Brother. Você aborda do nada o estado e fala assim: quem que você votaria se a eleição fosse hoje? Ah, eu lembro do Pelé, então eu votaria no Pelé. Não é uma decisão convicta, embasada num projeto de campanha. Isso para executivo, que são menos homens. Agora, para vereador, que são 300, cara, é gente pra caramba. O cara conseguir difícil. pensar assim, é muito difícil, realmente. E era que você fala, não, se eu regionalizar, aí eu vou medir o recall do cara na região dele. Aí eu acho que pode ser bem coerente, né, inclusive. Ele também serve para ele saber os anseios, né, do eleitorado lá. Ele pode trabalhar em cima do anseio do eleitorado. Pô, pro pessoal aqui, eu tô querendo trazer isso aqui, mas o pessoal quer isso, então eu vou trabalhar em cima disso, entendeu? Também é uma coisa que serve muito. Esse é outro ponto bacana, Tira, que eu falo muito para os meus alunos na PUC, quando eu ministro marketing político. Não adianta você chegar num lugar oferecendo balinha se o cara quer jujuba. Então você tem que entender. E como é que você vai medir o que eles querem? É através da pesquisa. Então vamos lá, para a galera entender em casa. Hoje, se eu quiser fazer uma campanha técnica, coerente, ao encontro do desejo do povo, pesquisa. Se eu quiser validar o meu governo para saber se eu estou fazendo direito, pesquisa. Já me falaram que esse trem de Facebook não é pesquisa, isso é enquete. Mas quais são as pesquisas que eu posso fazer, então, para me ajudar a direcionar o meu trabalho? Que tipo que eu tenho? Bom, tem 2 tipos principais, né? Que é a pesquisa quantitativa, que é essa que a gente acabou de falar, que é a que todo mundo conhece, né? Tem os numerozinhos, os gráficos, mostrando a quantidade de votos ou quantidade de pessoas que acham isso ou aquilo. Tem também a pesquisa qualitativa, que ela mede a qualidade daquela opinião. O nome está no nome, né? A quantitativa é a quantidade de pessoas que pensam de certa forma, que às vezes é arredondada dessa certa forma. Por exemplo, o que você acha de fulano de tal? Aí as pessoas escrevem um texto de coisa. E a gente pega aquilo tudo e tenta diminuir a quantidade, juntar várias coisas em uma só. Isso é a pesquisa quantitativa. Já na qualitativa é o contrário. Você pergunta o que você acha de fulano de tal. Cada um, a gente faz um grupo, uma mesa redonda, e aí tem uma conversa livre com o moderador, vai conversando sobre aquele assunto. E aí, o que vocês acham de fulano de tal? Todo mundo vai comentando sobre aquele candidato, aquela pessoa, aquele ex-governador, por exemplo. E aí, em vez de pegar e juntar isso e resumir essas opiniões, a gente expande elas, vai olhando detalhadamente o que cada um quer dizer, ver o que as pessoas falam mais. E aí uma pessoa ouve o que a outra fala, comenta, e aí você vai obtendo mais dados, faz um relatório bem grande, que você tem detalhadamente o que as pessoas acham daquilo, o que elas pensam, o que elas querem, quais são os problemas daquele município ou daquele bairro. Dá para fazer coisas muito mais específicas
e muito mais detalhados com isso. É muito bom para saber o que você tem que falar numa propaganda eleitoral, o que você tem que fazer, o que você tem que prometer. Eu consigo pegar aí, Júlio, o sentimento da pessoa, o Exato. sentimento do eleitor? Exatamente. Você consegue pegar o inconsciente. Porque às vezes o cara fala assim, ó, o pessoal aí, eles gostam muito disso. Mas ele não sabe que ele tá falando aquilo, porque ele gosta. Tá falando pessoal. Você Ele tá consegue entendendo? extrair uma coisa que nem ele tá que sabendo nem que ele tá falando. sabendo que ele quer. Entendi. Entendeu? Dá para você saber assim, perfil, anseios, né, bandeiras, o que a pessoa quer ali, que pode mudar. Por exemplo, na eleição de presidente. Eu creio que o Lula deve ter feito pesquisa qualitativa, né? Porque ele falava assim, muitas coisas que o povo queria, muita coisa que ele faz, que ele fez lá, né? Então, assim, para ajudar o povo, então ele resolveu fazer, né? É muito do que ele fala, principalmente para presidente, né? Muito do que eles falam é 100% coisa fruto de pesquisa qualitativa. A pessoa qualitativa fala, se você falar isso, se o presidente falar tal frase, o que vocês acham? Aí as pessoas comentam. Aí ele fala. Validação, né? É, É uma ele vai lá campanha e- nível nacional, Isso pô. todo mundo, né? Eu falo do Lula porque o Lula ganhou, mas o Bolsonaro também fez. Aí todo acaba o mundo grupo, faz. ele vai lá e posta aquilo no Twitter. Sim. Gente, e custo? Quanto é que custa fazer campanha hoje no Brasil? Isso é uma variação muito grande. Depende do fluxo, depende do tipo de campanha, depende do que eles querem. Né? Então, assim, isso é difícil de falar. A gente tinha que ter no papel, ó, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, e depois dá para você fazer. Mas, assim, pesquisa e marketing hoje não é um custo, cara, é um investimento que você tem. Porque com a pesquisa, quando você for começar uma campanha, quando você fez uma pesquisa, você vai saber o que o povo quer ouvir, você vai saber o que você tem que falar, como é que você tem que vestir, qual é a bandeira que você tem que pegar na sua mão, você tem que saber o que você vai conversar, entendeu? Mas, por exemplo, a pesquisa quantitativa e a qualitativa, tem diferença de preço de uma para outra? A Muita qualitativa diferença. é bem mais cara. A quali? A quali é bem mais Porque a cara. qual você tem que chegar na cidade, você tem que mandar uma equipe antes para escolher as pessoas que vão participar, as pessoas têm que ter um perfil, né, um morador comum, quem vive os problemas da cidade, quem conhece a cidade. Não pode né? ser politizado. Não pode né? ser politizado, porque a pessoa politizada vai querer que todo mundo Não segue pode a ter opinião. participado de pesquisa assim antes. Então, assim, e essas pessoas, então, elas vão lá para falar, você explica o que é e vai fazendo as perguntas. Você não pede voto para ninguém, você só quer ouvir. Uma coisa que me perguntam direto assim, tá, professor, mas qual que é melhor? Porque o povo tem essa mania, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Então qual que é melhor? É a quali ou é a quanti? Tem que fazer as duas, né? Essa é a parte que eu falo. Não, Tem que fazer as duas, cara, mas é caro, né? Não, é o que eu falo. Isso aí são coisas diferentes. A pesquisa qualitativa e a quantitativa são diferentes. A qualitativa, você vai descobrir qualidade. Você vai ter a qualidade, você vai ter o anseio, você vai lá no âmago da pessoa. E a quantitativa é frio, é o número, é aquilo. Saber se você tá ganhando ou não. Você deu o exemplo dessa do Mato Grosso. Você sabia lá que o seu candidato estava perdendo para o outro. Aí você vai fazer uma coisa para saber por quê. O que o outro está oferecendo que o meu não está? Por que o meu está com essa rejeição? O que eu faço para me virar isso aqui? Na qual você pega isso. Entendi. Entendeu? Então, uma São eu coisas vou diferentes. confirmar quem tá melhor. Na outra eu vou entender o porquê tá O melhor. porquê tá melhor. E eu quero entender por que o outro está melhor, o que eu tenho que fazer para me ficar melhor. Entendi. Entendeu? Todos os porquês de uma quantitativa você descobre na Até qualitativa. na qual, às vezes eu pego no ombro da pessoa e falo assim, não tem jeito não. Não tem jeito. Impossível. Aí deu ruim pra vocês. Não, às vezes a quantidade... Já aconteceu uma cidade aqui, não vou falar quem que é, não. Aconteceu de que o cara, eles gostavam do cara, melhor prefeito que estiver da cidade. O cara, qualquer eleição que ele candidatasse, ele ia ganhar de prefeito. Lá eles amavam ele. Só eles queriam dar uma chance para um outro que perdeu uma vez por causa de 2 ou 3 votos lá. Uma pessoa, um professor da cidade, era gente boa demais. A gente vai dar a chance para ele. Não, mas e o cara? Já ficou 2 anos. Depois a gente fica assim, depois a gente volta ele de novo. Mas ele é bom, a gente só quer dar uma chance para ele. Por que vai fazer o quê com um negócio desse? Minha gente. Aí o cara foi e ganhou mesmo. O sentimento do eleitor é o sentimento do eleitor. Isso aí não tem jeito, não. Se você não conseguir entender, quer dizer, ouvir e entender, a chance da sua campanha ter êxito é muito pequena. Senhores, chegamos ao final do nosso programa aqui. Quero agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama do que são as pesquisas, a importância das pesquisas. Então, assim, muito obrigado. Esse ano, com certeza, o espaço está aberto, quer que vocês voltem para a gente falar mais sobre pesquisa também, até na hora de analisar alguns resultados que são jogados aí. Mas deixem agora, por favor, os contatos de vocês. Quem quiser bater um papo com o Júnior, um papo com o Tiller, quiser contratar vocês, como é que funciona? Bom, para contratar a gente tem que ligar no nosso telefone, né, que é 629-8111-1292. Ou entrar no e-mail, que é contato@diagnosticopesquisas.com.br e a gente pode fazer pesquisa em qualquer época do ano, não é só na época eleitoral, o Instituto funciona 100%. Pesquisa de O mercado, tempo todo, né? fazendo pesquisa de mercado também.
E a gente já está com a agenda aí para esse mês, já tá aberto, já estamos fazendo. E é isso, tá? 100%. Obrigado pela oportunidade de a gente explicar para as pessoas como funciona aqui. Pesquisa e enquete tem diferença, e isso é difícil, viu? As pessoas entenderem. E que o trabalho é sério e importante. Acompanhar. Gente, então, muito obrigado. Mais uma semana aqui do nosso Tá Fazendo o Quê? Lembrando que quer anunciar com a gente, telefone na tela, fala com o Elias, nosso diretor comercial, e a gente volta na semana que vem, porque esse ano a política está esquentando demais. A gente tem muito o que falar. Senhores, um brindezinho para fechar o boteco.